Olá, como vão? Eu sou o pastor Alexandre Edi Neiva, sou pastor aqui da Segunda Igreja Batista em Pouso Alegre, Minas Gerais, e essas são as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical do período de férias de janeiro. Então, durante as férias de janeiro, nós não temos a Escola Bíblica presencial, mas sempre deixamos gravadas algumas aulas para que os irmãos tenham contato com a palavra de Deus durante esse período. Então você pode, no momento ali de viagem ou mesmo na sua casa, dedicar aí alguns minutos para continuar em contato com a sua formação bíblica. E nesse ano de 2023 nós resolvemos falar sobre família. A família do ponto de vista bíblico, né? O que a Bíblia diz sobre a família. Então, desde a sua criação por Deus e todos os desafios atuais. A gente vai falar de bastante coisa assim. Então, serão 6 lições, né? Sempre entre 15 e 20 minutos de aula. E nessa primeira nós vamos falar sobre a criação de Deus, né? A família é uma criação de Deus. E qual o plano de Deus para a família? Esse é o nosso objetivo nessa primeira aula, nesses primeiros momentos aqui, tá bem? Então eu queria ler com vocês o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Deixa eu colocar a Bíblia aqui para nós. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Tá pequeno, né? Deixa eu aumentar um pouquinho para nós aqui. Aqui acho que um pouco menos, né? Sim. Versículo 27. E diz a palavra de Deus o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então a gente sabe que toda a origem da família vem do fato de Deus ter criado dessa maneira. Deus criou o homem e criou também a mulher, né, formando ali o primeiro casal, e deu a ordem a esses que crescessem, dominassem o mundo, multiplicassem, e o homem e a mulher eles foram criados de uma maneira diferente do restante da criação. Então, ao ser humano, né, homem e mulher, é nos dado um atributo de sermos imagem e semelhança de Deus. O que é isso na prática, sendo que uns têm um tom de pele, outros têm outro tom, tem uma característica física específica, outro tem outra característica física. Será que essa imagem e semelhança de Deus tem a ver com como nós nos parecemos de forma externa? A gente acredita que não, né? Essa questão da imagem e semelhança de Deus é o fato de que nós somos seres compostos por uma parte que é o espírito. E esse espírito, ele não morre, esse espírito ele volta para Deus depois da morte física. Quando Jesus, ali em João 4, ele vai falar com a mulher samaritana, ali num determinado momento da conversa, ela pergunta sobre a adoração. E ela estava preocupada sobre a forma, a estética da adoração. E Jesus responde para ela de uma maneira bastante interessante, dizendo: olha, chegou a hora, o tempo de verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque esses são os que o Pai procura. Então, só tem essa parte de nós que tem uma comunhão verdadeira com Deus, né, que pode interagir com Deus. A gente entende que a nossa imagem e semelhança inicia por esse fato, mas continua pela realidade de que somos seres morais, né? Nós temos moralidade, nós temos senso de moralidade, diferente do restante da criação. Uma coisa interessante é que existem alguns atributos de Deus que a gente chama de atributos específicos, que só Deus só Deus tem. Então ele é onipresente, onisciente, onipotente, soberano, todo-poderoso. Isso é só Deus que é. Só que tem alguns outros atributos de Deus que ele confere ao ser humano.
e nos dá esse entendimento de que ele nos fez de uma maneira para nos assemelharmos a ele em algumas coisas. Esses atributos são chamados de atributos morais. Então Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus ele é amor, Deus ele é compassivo. Então ele espera que essas características morais elas sejam vistas na sua criação, ou seja, sejam vistas ali no ser humano, no homem e na mulher. Tá? Então, nesse sentido, Deus criou o homem, criou a mulher, então criou o primeiro casal, à sua imagem e semelhança. Quando Deus cria a mulher, lá em Gênesis 2, 28, deixa eu pegar o texto aqui para a gente, para nós... Peraí, deixa eu colocar a Bíblia aqui para você acompanhar comigo. Gênesis capítulo 2, versículo 28, aliás, o 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. É aqui que eu estou lendo. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então nós temos depois a preocupação de Deus de que a sua criação, o homem, ele não fosse ali isolado, ele precisava ter um complemento. A mulher complementa o homem complementa a mulher. Não existe uma hierarquia de valor, nem de importância. É uma falta de conhecimento da graça e do querer de Deus quando a gente quer diferenciar homens e mulheres no sentido de valor, de importância. Homens e mulheres diante de Deus têm o mesmo valor e a mesma importância. Quando Joel ele profetiza sobre a descida do Espírito Santo, que vai se cumprir lá em Atos capítulo 2, a gente vai ler o seguinte, que naquele dia, no dia da descida do Espírito Santo, Deus dizendo: derramarei do meu Espírito sobre todos, sobre toda a carne, homens, mulheres, jovens, velhos, livres, escravos, enfim, sobre todos. Deus coloca a humanidade numa condição de igualdade. Quando nós estivermos vivendo na eternidade, nós novamente teremos essa condição de igualdade. Então não haverá diferença, como não há, de fato, diferença diante de Deus. Deus nos ama de uma forma igualitária, e isso é muito importante. E quando Deus cria não dois homens, mas um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher, ele institui ali o primeiro casal. Então, o DNA, a origem da primeira família, está justamente no querer de Deus, no desejo de Deus de que fosse assim. Então, uma sociedade bem organizada, ela passa por a existência de famílias bem organizadas. Isso não só no aspecto espiritual, mas no aspecto social. Quanto mais uma sociedade é composta de famílias estruturadas, menos problemas essa sociedade tem. E a igreja é a mesma coisa. Quanto mais famílias estruturadas uma igreja possui, mais a igreja é uma igreja equilibrada, uma igreja abençoada. Então, toda a organização que Deus criou para nós passa pela família, pela existência de uma célula inicial, que é a família. Então, Deus institui ali o casamento. E homens e mulheres são muito diferentes entre si. E é por isso que existe essa coisa que não é um melhor do que o outro, mas é um complementar ao outro. Por isso que é um casal e não um par. Não são dois iguais que se juntam. São pessoas diferentes mesmo. Enquanto o homem é mais racional, a mulher é mais emocional. Enquanto o homem ele é mais objetivo na sua maioria, a mulher ela já consegue lidar melhor com a subjetividade, com a variedade de assuntos interligados. A mulher ela consegue lidar com várias coisas ao mesmo tempo, dando a mesma atenção, não deixando escapar nada.
coisa que o homem já tem mais dificuldade. O homem lida melhor com dores rápidas e tem problema com dor contínua, né? E a mulher já é o contrário, a mulher lida melhor com uma dor mais contínua do que com aquela dor aguda, aquela dor rápida inicial, né? Então são seres diferentes, são seres muito diferentes. Só para explicar melhor esse negócio da dor, para vocês entenderem, um homem, por exemplo, ele às vezes está jogando futebol e ele sofre uma lesão ali gravíssima, uma dor tremenda, né? E ali ele tem um jeito de reagir a essa dor, né? Às vezes ele, pelo fato de querer demonstrar que ele é homem e tal, ele até meio que tenta ignorar aquela dor, é um jeito de reagir àquela dor aguda. Porém, a gente sabe a piada que é quando um homem está com gripe, né? Às vezes, por conta de um simples resfriado, está de cama, está indisposto, não consegue fazer. O homem tem uma dificuldade com essa coisa da dor prolongada. Diferente da mulher. A mulher, às vezes, com uma dor aguda, um corte, uma lesão, aquilo é difícil para ela lidar com aquela dor naquele momento ali, uma pancada. A mulher é mais frágil nesse sentido, porém, quando o assunto é dor prolongada, as mulheres dão um show no homem, né? As mulheres lidam ali com dores menstruais, com cólicas, com trabalho de parto, de uma maneira que o homem não conseguiria lidar. Então são seres diferentes e complementares, e Deus foi muito gracioso fazendo as mulheres para os homens e os homens para as mulheres. Eu acho que ele foi até mais gracioso conosco do que com elas, né? Porque eu acho que é muito mais prazeroso, né, a gente lidar com o jeito das mulheres do que as mulheres às vezes lidar com o jeito dos homens. Mas enfim, então Deus institui ali a primeira família, desejando que se unissem em casamento. Então deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne, ou seja, forma ali o núcleo familiar. Então o casamento, ele tem algumas características bíblicas. A primeira característica, a gente vai ver isso na Bíblia, todas elas. A primeira característica a gente vai encontrar lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Então deixa eu buscar aqui para a gente. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Aqui a gente tem o conceito de que o casamento ele é monogâmico, ou seja, um homem e uma mulher. A Bíblia nunca apoiou um homem ter várias mulheres. Isso, apesar de existir, não existe uma determinação de Deus ou mesmo um apoio de Deus para que isso aconteça. O casamento sempre foi entre um homem e uma mulher. A segunda coisa que a gente vai ver está lá em Romanos, capítulo 1, 26 a 27. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos buscar lá no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 26 e 27. A gente vai ter a segunda característica em relação ao casamento. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros e começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido por conta da sua perversão. Então a gente tem aqui uma condenação de Deus quando o casamento foge da segunda premissa, que é o fato de que o casamento ele é heterossexual, segundo a Bíblia, tá? Eu estou fazendo questão de usar aqui um texto do Novo Testamento para a gente não ficar sempre repetindo os mesmos textos lá do Antigo Testamento quando a gente defende essa segunda premissa. E a terceira coisa está em 1 Coríntios, capítulo 7, 10 e 11. A gente vai voltar lá para 1 Coríntios,
E a gente vai procurar lá no capítulo 7, versículo 10. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe de seu marido, mas se fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Então nós temos aí as três premissas, né? A primeira, o casamento ele é monogâmico, ou seja, um homem e uma mulher. A segunda premissa, ele é heterossexual, então entre um homem e uma mulher. E a terceira premissa é que ele é indissolúvel, né? Não há a possibilidade de desfazer o casamento por qualquer motivo, como a gente tem visto na nossa contemporaneidade, né? A gente tem uma taxa de divórcio absurda hoje em dia, e a gente percebe muitas pessoas casando-se já dizendo no altar que se não der certo, tudo bem, separa e tenta um novo relacionamento. Não é assim. A quebra de um voto de casamento é algo muito sério, que a Bíblia trata isso com bastante cuidado, porque não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que aqueles que são unidos diante de Deus, que eles permaneçam assim, até que a morte os separe. A verdade é que nós tratamos com pessoas que têm suas histórias de vida, né? Então, quando a pessoa chega na igreja e ela já vem de relacionamentos frustrados, relacionamentos complicados, primeiro, segundo, terceiro, quarto relacionamento, a gente vai tratar essas pessoas da mesma forma que a gente vai tratar com graça e amor quando há um problema dentro da igreja. A igreja é um lugar onde os doentes se reúnem, ela não é um lugar de pessoas santas e isentas de qualquer problema. Se fosse assim, nós já estaríamos no céu. A igreja ela é muito mais um lugar de conforto e conserto do que um lugar de julgamento. O julgamento é do Senhor. Então a gente sempre trata os casos de divórcio, os casos de famílias desestruturadas, um a um, usando a graça, o amor e o discernimento que Deus tem dado a todos nós. A segunda parte dessa reflexão nossa, eu vou gastar esses últimos minutos para falar sobre o plano de Deus para a família. O desejo de Deus para a família é que essa família ela mostre, né, de uma maneira pequena qual é o plano macro de Deus para a sociedade, né? Então a família cristã, a família que teme ao Senhor, ela resplandece para o mundo aquilo que é o plano de Deus para a humanidade, né? De organização, de respeito, de ordenação, né? De temor dos filhos aos pais, né? Não é medo, é temor, ou seja, os filhos eles dão aos pais a honra e a dedicação e o respeito que é merecido a cada um deles, né? Então a família ela resplandece Deus para a humanidade, principalmente uma humanidade caída, uma humanidade tão distante de Deus, né? E quando a gente olha, vamos pegar para exemplificar isso, Salmo 127, vamos achar aqui para a gente, Salmo 127. Então, aqui livro dos Salmos, capítulo 127. Nós vamos ler aqui até o versículo 5, tá? Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor o vigia, que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles,
não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. É um texto que fala sobre a organização da família. A figura da casa aqui é uma figura para falar da família. Então, a primeira coisa que esse texto exalta é o fato de que é Deus quem fundamenta, ou seja, que edifica, que constrói uma família equilibrada. Deus precisa estar no centro da família. Deus precisa estar no centro de qualquer casal. Deus precisa estar presente. O temor do Senhor dentro da família vai unir a família cada vez mais. Eu tive a felicidade de ser pastor auxiliar de um pastor já veterano, que ele dizia que a família que ora unida permanece unida e é abençoada por Deus, pastor Miguel Carreiras. E é verdade isso, né? Quando nós colocamos Deus no meio da família, ele vai fundamentar, ele vai edificar a igreja. A segunda coisa é que Deus é quem protege a família. Protege contra os problemas internos e protege contra os problemas externos. Deus é quem vai dar a proteção que nós não conseguimos, porque nós conseguimos até um certo ponto. A partir daí é com Deus. Então, é importante a gente entender que é Deus quem nos protege. E é Ele também que provê, né? Ou seja, que dá o sustento, que dá a continuidade daquilo que nós precisamos, não só um dia, mas todos os dias. Deus é que nos sustenta de fato. Nós podemos contar vários testemunhos de como Deus ele protege e sustenta as famílias. E por fim, é Ele quem abençoa. Ele que abençoa o lar. Ele que faz com que a casa ela seja um lugar de paz, um lugar de bênção. Tá? Então, o desejo de Deus é que a família resplandeça o caráter de Deus para a sociedade, que ela seja fundamentada e alicerçada nele, no Senhor, né? E assim a família ela vai crescer e cumprir aquele outro desejo de Deus, ali no Gênesis ainda, de que o homem procriasse, gerasse filhos, que são uma bênção, segundo aqui o Salmo 127, e com isso dominassem a terra, né? Inclusive, tem uma coisa que pouca gente fala, mas todas as questões ecológicas, isso não é privilégio de ativistas políticos, né? Ao homem foi dada a responsabilidade de cuidar da criação. A família tem a responsabilidade de cuidar da criação. Então, ecologia não é coisa de ativista, ecologia é coisa de crente, é coisa de quem compreende o plano de Deus para a família. E por fim, né, a Bíblia vai dizer para os pais: ensina o menino em o caminho, ou seja, dentro do caminho, através dos exemplos, através da sua forma correta de viver. Ensina o menino, ensina a criança no caminho, em o caminho em que deve andar. E mesmo que ela cresça, não se desviará dele. Uma outra função da família é levar a salvação, primeiro para os de casa e depois para aqueles que estão à nossa volta. Essa foi a nossa primeira lição. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e acompanhe conosco. São 6 lições no total e eu tenho certeza que esses minutinhos serão de grande valia para a sua vida. Que Deus abençoe a todos.